Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante que tem muito a ver com o momento que nós estamos passando, que é sobre nós aprendermos a viver bem nos momentos de dificuldade. Eu entendo que para que isso aconteça, nós vamos ter que desenvolver algumas características que elas são essenciais para a vida de uma pessoa que quer atravessar por crise. E uma delas é aprender a desenvolver uma atitude de fé. Quando nós desenvolvemos uma atitude de fé, nós acabamos sendo criticados, acabamos tendo alguns problemas salientes à nossa decisão, porém também temos o regozijo ou o prazer de tornarmos pessoas satisfeitas e vitoriosas. Mas a pergunta às vezes é como que nós podemos desenvolver uma atitude de fé? Como nós podemos viver isso na prática? Primeiramente, é importante você entender que para que uma pessoa tenha uma atitude de fé, ela tem que ser, ou tem que no mínimo aprender a ser responsável pelos seus pensamentos. Então, nós pensamos coisas, nós maquinamos coisas, nós trabalhamos situações nas nossas vidas e nós precisamos entender que nós somos totalmente diretos, ou melhor dizendo, nós somos os responsáveis diretos por essas coisas. Há dois erros frequentes que pessoas cometem nessa área do pensamento. A primeira dela é que há pessoas que permitem que os seus pensamentos as controlem. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O apóstolo, ele afirma que nós devemos controlar os nossos pensamentos. Paulo, ele nos diz, conforme o versículo que nós acabamos de ler, que nós devemos orientar, ou melhor dizendo, direcionar o nosso pensamento, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós pensamos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós alimentamos na nossa mente. E eu não estou colocando aqui ideias que vêm na sua mente, mas aquilo que você amadurece na sua mente, aquilo que você, de repente, raciocina e direciona a sua vida com aquilo. Se você nutrir pensamentos negativos, por exemplo, pensamentos destrutivos, pensamentos pecaminosos, pensamentos impuros, eles dominarão a sua vida. E eles o levarão você a um local onde você não quer viver. A segunda colocação importante de pensarmos é que há pessoas que cometem um erro de permitir que outras pessoas, ou que pessoas à volta dela, de uma certa forma, pensem no lugar dela. O problema é que a maioria do pensamento vigente neste mundo, infelizmente, são pensamentos ruins. Se você encontrar 10 pessoas diante do seu dia, muito corrido, muito atarefado, que vão te aconselhar, é bem provável que você vai ter que reciclar bem, escolher bem, para não, consequentemente, seguir em um conselho atrás do outro de forma enganosa. Romanos 12, versículo 2, diz o seguinte: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outra palavra, o que Paulo está dizendo é: não deixem que as pessoas pensem por vocês e condicionem a sua vida, ou tornem a forma da sua vida algo do qual te afasta de Deus, ou te afasta dos propósitos da sua vida. Não se esqueça, em Jesus você tem a capacidade de controlar o seu pensamento. Então pense corretamente. O apóstolo Paulo afirma o seguinte, 1 Coríntios 2, versículo 16, nós temos a mente de Cristo e isso nos basta. As orientações que nós devemos ter, elas devem ser concernentes ou talvez concordantes àquilo que Deus quer para cada um de nós. A segunda postura, que eu acho muito importante para quem quer viver uma vida bem, é falar palavras positivas. E eu não estou dizendo, quando falo isso, sobre uma teoria de pensamento positivo. É que, na realidade, aquilo que nós expressamos com a nossa vida pode não conduzir a situações, mas tem o poder de trabalhar as nossas vidas para um rumo melhor ou para um rumo pior.
Lucas 6, versículo 45, diz o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque a boca fala o que está cheio, ou do que está cheio o coração. Por isso, como você tem Jesus e é habitado pelo Espírito Santo, você pode aprender a falar palavras boas, a falar palavras positivas. É comum no nosso meio, é comum nos dias de hoje, filhos que não gostam de ficar em casa porque não ouvem palavras positivas dentro de casa. E também pais e cônjuges que não gostam de permanecer no ambiente do lar porque tudo que ouvem não levam para o lugar a qual aquela pessoa quer para a vida dela. Palavras ruins, palavras amargas, palavras deturbadas, palavras torpes, elas podem parecer satisfatórias no momento de extravasar a emoção, mas elas não te levarão ao local que com certeza você gostaria de estar ou gostaria de ir. Muitas vezes nós acreditamos que isso é algo que vai acontecer naturalmente e que nós apenas precisamos dizer, olha, foi mal, é porque eu não aguentei. Mas o processo de pessoas que trabalham uma positividade em suas vidas, ele é um trabalho de luta, é algo que não acontece por acaso. Talvez a sua conversação ela precise ser renovada para que você tenha uma vida de paz e para que gere também uma vida de paz para outras pessoas. As pessoas muitas vezes estão sempre xingando, usando palavrões, pessoas muitas vezes estão diminuindo os outros, estão tentando subir às custas da diminuição da pessoalidade alheia e acabam se destruindo a si próprio, acabam vivendo em um mundo onde com certeza não vai haver paz. E aí como que nós podemos viver uma vida boa, uma vida melhor diante de uma situação dessa? A verdade é que nós criamos e podemos e temos o poder de criar dentro do ambiente que nós estamos uma atmosfera tranquila, boa e agradável, mas também podemos acabar com essa atmosfera e deixar as pessoas sufocantes ao nosso lado e nos tornarmos pessoas indesejáveis. Eu creio que não é essa a vontade que você tenha para a vida e nem que Deus tem para a sua vida. Tiago nos fala do poder das palavras que nós proferimos quando ele fala sobre o poder da língua. E o texto de Tiago 3, versículo 4 a 6, diz o seguinte: vede também as naus que, sendo tão grande e levadas a impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que a governam. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. São palavras sérias, são palavras que mostram que nós temos responsabilidade, sim, não apenas no teor dos nossos pensamentos, mas temos responsabilidades no teor das nossas palavras. Aquilo que nós falamos, com certeza, é aquilo pelo qual também nós vamos ser cobrados. Ele diz que da nossa boca deve vir palavras que abençoam. Ele diz que devem ser palavras bem escolhidas. Veja comigo Tiago 3, versículo 8 a 10. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldições. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Veja o que Paulo também nos diz, como nós podemos escolher sair fora da nossa boca, ou escolher o que vai sair fora daquilo que nós estamos falando. Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. A melhor maneira de viver esse princípio talvez seja começar o dia falando palavras agradáveis, tecendo elogios, percebendo aquilo que Deus tem feito de bom e manifestando-se alegre por isso. Filipenses 4:4 diz o seguinte:
alegrem-se, ou regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrem-se no Senhor. No momento em que você começa a louvar a Deus, a engrandecer o nome de Deus, no momento em que você deixa as palavras que amaldiçoam o seu dia e muitas vezes as pessoas ao seu lado, com certeza você vai ter um mundo e um dia mais construtivo. As nossas palavras sempre revelarão aquilo que nós cremos. As nossas palavras sempre vão ser atitudes que vão nos levar para algum lugar. Quando nós pensamos positivamente, nós também falamos positivamente. Isso é muito importante. Terceiro lugar, ou a terceira postura que eu quero compartilhar contigo e que você precisa para viver uma vida melhor, está em procurar sempre coisas boas. Procure sempre coisas boas. Não importa o que aconteça, mas procure sempre coisas boas. Pessoas encontram as coisas que elas procuram. Lembre-se sempre disso. Às vezes nós falamos assim, não sei como é que isso apareceu na minha vida, mas isso aparece porque em algum momento foi procurado. A dinâmica é a seguinte, nós vamos caminhar dia após dia, vamos olhar para aquilo que nós queremos e vamos falar assim, olha, isso não serve para mim, então não é o que eu vou procurar para a minha vida. É mais ou menos dessa forma. Importante saber que uma pessoa com atitude positiva, ela não nega, ela não vai negar conhecer coisas boas, ela não vai querer viver num mundo de negatividade, ela não vai procurar coisas ruins, ela vai procurar aquilo que contribui para o local onde ela quer ir. E na Bíblia há um fato da história de Israel que ilustra muito bem esse princípio que eu quero tratar com você. Ele está registrado lá em Números 15, versículo, aliás, em Números 13 e 14. Moisés envia os espias para olharem a terra prometida, e quando aquele pessoal todo chega, a questão é assim, uns enxergam uma coisa e outros enxergam outra situação. Então vão para lá todo aquele povo e quando volta apenas o Josué e Caleb encontram ou enxergam coisas diferentes. Aí eu pergunto para você, como é que pode as pessoas verem a mesma coisa e enxergar coisas diferentes? Veja como que a atitude positiva de Caleb e também de Josué fez um grande diferencial. Números 13, 30 a 31. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela, porque os homens que com eles subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes que nós. Josué e Caleb afirmaram a sua fé diante da perspectiva de vitória que eles tinham, daquilo que eles estavam procurando. Números 14, 6 até 9, diz o seguinte, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é a terra muito boa, é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temas o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Josué e Caleb foram um exemplo de fé, porque o que eles procuravam era diferente do que os outros espias procuravam, né? E isso é muito importante. Portanto, eu quero te desafiar, diante desse momento que nós tivemos, esses minutos que nós tivemos de orientação de como viver uma vida melhor, a concentrar a sua vida em coisas que te façam vitorioso. Por exemplo, concentre-se no que você tem e não naquilo que você não tem. Concentre-se no que você pode fazer e não naquilo que você não pode fazer. Concentre-se no que está certo na sua vida e não naquilo que está errado. Concentre-se no que você pode fazer pelos outros e não naquilo que você deseja que os outros façam por você. E com certeza você terá uma vida melhor, uma vida abençoada por Deus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.